Oi, gente! Então, eu vim fazer mais uma resenha e também dar continuidade à série Clássicos da Literatura, continuando com os contos de Machado de Assis. E dessa vez vamos falar sobre a segunda história, que é Uns Braços. Como eu já disse, todos os contos são bem pequenos e não tem como eu não dar spoiler, porque eu vou falar sobre a história completa, só que de maneira mais resumida do que ela já é. Então vamos lá. Uns Braços conta a história de Inácio, de Dona Severina e Borges. Inácio é um rapaz de 15 anos que ajuda o Borges. Borges é um solicitador que trabalha no fora, essas coisas e tudo. Por que Inácio trabalha com Borges? Porque o pai dele, que é um barbeiro da cidade, achou que ele teria uma chance muito maior de trabalhar no fórum se ele ajudasse, fosse agente, qualquer coisa que fosse do solicitador Borges, porque isso daria para ele uma oportunidade maior de ser alguém na vida. Então ele foi trabalhar com ele, sendo, digamos que um Severino da vida, porque ele fazia de tudo, entregava cartas, relações com advogados e tal, ele ajudava no que fosse necessário. Borges era uma pessoa muito amarga, uma pessoa que reclamava muito e, sim, uma pessoa bastante fechada. No entanto, ele não era mau. Dona Severina era a mulher de Borges e ela era uma pessoa, assim, tanto recatada, tava ali só sendo a mulher daqueles dias mesmo, que o jeito que mulher tinha que agir, sabe? E o que acontece? Por que o nome do conto de Uns Braços? Simplesmente porque o nosso jovem Inácio, ele se apaixona pelos braços da Dona Severina. Exatamente. Ele não se apaixonou pela pessoa, ele se apaixonou pelos braços da Dona Severina. Ele olhava aqueles braços e ficava assim, sabe, extasiado. Ele ficava olhando para ele o tempo todo e vendo como eles eram bonitos, harmoniosos, tinha uma pele macia, tipo, ele ficava apaixonado nos braços dela. E o que acontece? A vida dele não era fácil ali, era uma coisa, digamos que chata pra ele. Ele tinha 15 anos e tinha que estar trabalhando, né? Fazendo coisas que ele não gostava. Mas tudo isso era recompensado 3 vezes ao dia, quando ele sentava à mesa e podia ver os braços da Dona Severina. Então, assim, é uma coisa bastante estranha, né, de se ler. Mas é o que acontecia. Certa vez, Dona Severina, assim, achou estranho. Ele tava sempre muito avoado e de vez em quando ela pegava ele olhando pra ela. Então, assim, ela passou a ficar desconfiada, mas ela logo tirou essa ideia porque ela falou assim, não, ele é só uma criança. Mas ele não era uma criança, ele tinha 15 anos, ele era bonitinho e tal. No conto fala que ele tinha uma boa fisionomia, tinha um rosto bonito. Então ela passou a observar e ver as ações dele até que ela teve certeza. Mas ainda assim ela não quis relatar nada ao seu marido, porque ela disse que não tinha nada de importância, ele era só uma criança e ele não faria nada contra ela. Mas, com o tempo, ela começa a tratar Inácio muito bem. Começa a dar uns conselhos, começa a ser mais carinhosa, a ter uma voz mais meiga, falar com ele. Assim, Inácio acha isso meio estranho. E ele acaba ficando confuso. Por quê? Porque se ele já era apaixonado dos braços dela, com ela sendo rígida do lado dela, agora que ela é legal com ele, aí que ele ficou mesmo, né? In love. O que acontece? Ele pega-se pensando na Dona Severina todo o tempo. E quando ele tá na rua, todas as mulheres lembram ela. Então, assim, ele fica bastante confuso e mais apaixonado ainda. Até que, certo domingo, ele estava no quarto dele, onde ele passava a maior parte do tempo, quando ele não estava trabalhando. E ele, muito cansado, decide deitar na rede, isso à tarde, e ler um folhetinho que tinha alguns contos. O conto desse folheto, inclusive, é Princesa Magalona. Para ele, todas as princesas, heroínas e mulheres da vida lembravam a Dona Severina. Depois de meia hora lendo, ele acaba ficando cansado e fica mirando a janela. Até que, de repente, ele vê uma mulher se aproximando, sorrindo. E ele vê aqueles braços e ele reconhece os braços. Mas, ao mesmo tempo, o conto nos conta que não tem como ser a Dona Severina naquele momento. Por quê? Porque a Dona Severina, ela estava numa outra sala, no outro cômodo. Até que ela estava muito preocupada, ela decide dar uma olhada no Inácio, saber se ele está bem. Ela sobe até o quarto dele, a porta está aberta e ela fica lá vendo ele dormindo, que é a mesma cena que conta anteriormente, que ele estava na rede, o folheto tinha caído das mãos e ele estava deitado dormindo. E ela fica lá, ó, muito tempo, olhando e analisando ele. E a história nos conta que bom é que ela não pode ver o que as pessoas estão sonhando. Porque se ela visse o que Inácio estava sonhando, ela iria se ver diante dele, toda sorridente,
para mais tarde se inclinar e beijar os seus lábios. Aí, meus amigos, nessa parte do conto, diz exatamente assim. Vou ler para vocês. Aqui, o sonho coincidiu com a realidade, e as mesmas bocas uniram-se na imaginação e fora dela. Então, o que nos dá a entender que Dona Severina entrou no quarto e beijou o menino, e o menino estava sonhando com ela e foi beijado, enfim. Mas o que acontece? Diferentemente do sonho, Dona Severina caiu em si e saiu correndo do quarto, né? Ela percebeu o que ela tinha feito e ela ficou muito envergonhada e com muito medo, porque ele poderia ou não estar dormindo, ele poderia ter acordado e visto ela e tal. Só que realmente Inácio estava dormindo. Tanto que ele só acordou na hora do jantar e foi jantar normalmente. Todo maravilhado com o sonho que ele havia tido, com aquele sabor daquele beijo que ele tinha dado. No entanto, na segunda-feira, só na segunda-feira, ele vê que a Dona Severina está com um chale sobre os braços, tampando os braços, e ela então passa a ficar mais distante dele. E ela permanece assim até sábado, porque sábado foi a última vez que ele permaneceu ali naquela casa, porque o Sr. Borges, de certa forma, demitiu ele, disse que não poderia mais ficar com ele ali, mas foi amistosamente, sem nenhum problema, ou seja, Dona Severina não contou nada para o Sr. Borges, porque ele não sabia, mas ele o dispensou de seus serviços e disse que não poderia mais ficar com ele. Inácio não entende nada, ele ficou muito confuso, na verdade, com a mudança repentina de Dona Severina, que estava sendo muito amiga dele e do nada se fechou, tampou os braços, nem conversava mais. E também com o fato de ter sido mandado embora, ele não entendeu nada, mas ele estava muito feliz com o seu sonho, que todo dia ele relembrava. O conto termina falando que os anos se passaram, ele teve vários amores, mas nenhum se igualou ao sabor e ao sentimento que ele teve naquele sonho, e que várias vezes ele se pegava falando enganosamente que havia sido um sonho. Assim acaba. Quando eu li esse conto para a escola a primeira vez, eu lembro que a gente teve uma breve discussão sobre ele. Muitas indagações eram se Dona Severina havia ou não havia beijado Inácio. E eu particularmente creio que realmente ela beijou ele. Porque o conto é bem claro quando fala que ali a realidade se coincidiu com o sonho, quando fala que ele se engana em pensar que havia sido só um sonho e todas as outras situações. Então assim, o conto é bem direto quando ele fala, mas ele não sabia disso. Então, para ele, havia sido só um sonho e ele certamente morreu achando que havia sido apenas um sonho. Mas o conto é só isso, e eu gosto desse conto porque, na verdade, ele se apaixonou primeiro por um membro do corpo dela e não necessariamente por ela. É uma coisa bem diferente que a gente se vê no dia a dia, né? Mas é isso aí. Eu espero que tenha ajudado vocês, porque o conto realmente é só isso. Mas como eu falo sempre, vale a pena ler porque o conto é muito pequeno e tem vários detalhes. Mas para você saber da história em si, é só isso. Qualquer dúvida deixa aqui que eu respondo. E é isso aí, um beijão e até o próximo!